Deixa eu ver. Estás boa, jogadora? Está tudo bem. Deixa só se fechar aqui a janela. Ok. Consegues-me ver bem? Ou... Sim, está tudo bem. Tá. E então, como é que estás? Está tudo bem. Tá. Essa alimentação. Vai mais ou menos. É. Ok, muitos bolos, ok. Não, Agora nesta fase há menos. não, agora tem estado parado. Ok. Ok. Antes E das então? perguntas, gostava que falasse um pouco de si primeiro e da sua carreira, antes de começar na parte da Ok. aumento. Ok. Queres que comece já? Sim, Ok. Então, chamo-me Afonso Vilela, sou treinador de ténis de mesa há 10 anos. Exatamente, treinador profissional há 10 anos, já sou treinador há 15 anos. E olha, estudei na Madeira, tirei o curso de Educação Física na Universidade da Madeira. Também fui atleta, obviamente, comecei com 8 anos a jogar ténis de mesa e depois de ter jogado vários anos, acabei por me decidir muito cedo de começar com a carreira de treinador e de tal forma gostei que fui cada vez mais aprendendo e tendo grandes oportunidades também de trabalhar com muitos bons atletas nacionais, até que depois acabei o curso e surgiu a oportunidade de eu ir para fora, trabalhar mesmo como treinador de ténis de mesa e até agora tem sido a minha vida, tem sido ser treinador de ténis de mesa. Estive um ano na Noruega, depois estive um ano no Sporting Clube de Portugal, tive 6 anos na Ilha Terceira e depois tive também uma experiência na Índia, 3 meses, e agora regressei a casa, já cá estou há cerca de 2 anos, com alguns projetos, não só cá no continente, cá na minha zona, como também lá fora com outras equipas de treinadores, e agora também sou treinador da Seleção Nacional de Cadetes Femininos, e pronto, agora estamos em casa com saudades de treinar. é verdade. E tu continuas a jogar? Tive alguns treinos no meu primeiro ano, mas depois disso foi aparecer Foi. muitos trabalhos. Pois eles tinham lá os voluntários de ceia. Sim, Nós chegámos a ir lá jogar juncal. estive lá a Chegaste a lá, treinar com eles. lá, ok. Chegámos a lá ir, o Luís Miguel, o Zezinho, já não me lembro com quem mais. Eles falaram disso, não se lembravam dos treinadores, mas lembravam-se dos jogadores. Fui eu que fui, uma das vezes fui eu que fui lá, lembro-me bem disso. Estás a gostar de lá estar? Sim, estou no segundo ano, está tudo a Aham, correr bem. tá? Ok. E nesta fase já estavas aí em casa ou viajaste para casa? Não, eu estava em Lisboa, estava em Ceia, depois fui de Lisboa para São Miguel, ainda lá estive durante um mês à espera que houvesse avião e há 2 semanas vim para cá. Poça. Ah, yeah. Os teus irmãos estão bons? A tua irmã está uma campeã, estou a gostar de ver. Mais ou menos, ela agora anda paradita, não faz exercício físico, Pois, então, ela começa a perder o barco, pois, diz-lhe que ela começa a perder o barco, mas nos torneios, eu este ano via 1 ou 2 torneios, gostei de a ver, sim, agora tem está que a continuar evoluir. a trabalhar. E o teu irmão, o que é que ele anda a fazer da vida? Nada, enquanto desporto, Escola e nada. Esteve no escola, só. surf, depois voltou a desistir, quis ir para o vôlei, depois desistiu. Ainda não arranjou nada para que goste mesmo a sério. Uhum. Ok. Ok, Então, como já lhe tinha dito, isso tem a ver com o C de nutrição. O chefe propôs-nos fazer ou um vídeo ou um TikTok, algo que pusesse os jovens e as pessoas a ter uma alimentação saudável. E lembrei-me de uhum, si por ter uma alimentação assim mais rigorosa. E uhum. então a primeira pergunta que tenho. Acabei de estar numa formação de nutrição, também através do Zoom, hoje ainda não saí do Zoom, através do Comitê Olímpico de Portugal, que esteve a fazer também uma formação de nutrição online para combatermos
para termos um sistema imunológico melhor e para podermos combater esses vírus que andam para aí. Por isso já vou mais ou menos preparado para a sessão. Ok, a primeira pergunta que eu tenho é como é que é feita a sua alimentação no dia a dia e quais são as vantagens? Olha, esta história da alimentação, comecei a ser mais atento à alimentação ainda quando estava na terceira e pronto, a partir daí comecei a ter algum cuidado com a alimentação, mas ser mesmo rigoroso, há coisa de 2 anos, quando voltei da Índia, comecei. Para teres uma ideia, agora estive a comer qualquer coisa antes de vir para aqui e comi aquilo que eu chamo um pastel de nata, que foi um ovo cozido. Né? Os ovos cozidos são muito bons para se comer em qualquer altura do dia, não demasiados, mas aqueles que seja possível. E também comi uns frutos secos e comi também uma sobremesa, que a gente também pode comer sobremesas nesta alimentação, só que são sobremesas mais saudáveis, que não são tão agressivas para o nosso organismo. Foi uma tâmara que são as tâmaras Medjool, que são tâmaras naturais e que, para quem gosta de tâmaras, é um espetáculo. E com uma espécie de Nutella, mas saudável, que é creme de avelã com cacau cru em pó, puro, e depois coco ralado por cima, é quase como se fosse um Ferrero Rocher, e quem experimenta e quem gosta de tâmaras fica deliciado com isso. Foi mais ou menos o meu lanche, antes de vir para aqui falar contigo, assim mais ou menos à pressa. De resto, de manhã costumo, por exemplo, agora nesta fase em que estamos em casa, estou tentado a mudar um bocadinho as rotinas, mas acordo e ingiro logo o máximo de líquidos que consiga. Faço um shot de curcuma, gengibre, pimenta preta e água, que foi algo que eu também fui pesquisando e fui experimentando. Não é algo que seja assim nada de especial, nem é nada por aí além, mas também a pessoa habitua-se e só faz bem, porque são especiarias que fazem bem, que está comprovado, que fazem bem ao nosso organismo. É logo um shotzinho de água desses de manhã, em jejum. Depois agora tenho também feito também logo a seguir um copo de água com sal dos Himalaias e um bocadinho de gotas de limão, porque traz minerais que precisamos, porque ao longo da noite perdemos muitos minerais enquanto dormimos. E depois bebo chás e água. Depois é conforme, ou como logo o pequeno almoço, ou então espero mais um pouco. Tenho feito algumas horas de jejum, 10, 12 horas de jejum. Ontem fiz um desafio pela primeira vez, tive 20 horas em jejum. Não sei se alguma vez tinha estado tanto tempo em jejum sem comer. E fez-se bem, não há problema. Às vezes faço exercício logo de manhã, ou em jejum, ou depois de tomar o pequeno almoço. Pequeno almoço, normalmente faço papas de aveia. Papas de aveia com bebida vegetal, ou com água. Também pode ser com água, não é? Às vezes o problema das papas de aveia que algumas pessoas dizem é que tem pouco sabor. Mas depois dá para fazer com frutas, dá para juntar sementes, frutos secos, e depois pode juntar sempre qualquer coisa para adocicar. As únicas coisas que eu tenho usado para adocicar, como eu disse há pouco, é as tâmaras, é o coco ralado e também o mel Durze, que é daquele negro. Quanto mais escuro for o mel, melhor faz à saúde. Normalmente é o Durze que é o mais escuro e é esse que eu predominantemente uso. Outras sugestões de pequeno almoço, pode ser uma coisa boa que também tenho ouvido muitas nutricionistas falarem e naturopatas, é uma simples sopa de legumes. Né? Se temos uma sopa de legumes feita de manhã, pode-se perfeitamente comer ao pequeno almoço e faz bastante bem. Depois já há também aqueles sumos que se falam, aqueles sumos, mas depois já vamos falar um bocadinho sobre isso mais à frente. Outros alimentos muito importantes para o pequeno almoço que se fala é ovos, é? Normalmente cozidos, ou podem ser estrelados, desde que se use uma gordura boa como o óleo de coco ou como o azeite. Pode ser uns ovos estrelados ou assim. E o abacate. O abacate é muito importante também no pequeno almoço, porque é a gordura, um dos alimentos mais ricos e mais importantes que nós temos para a nossa saúde.
Só que depois também há um problema do abacate, é um bocadinho um problema das papas de aveia. Há muita gente que não está habituada porque não tem sabor, porque sabe mal, mas pronto, depois o importante é ir fazendo experiências, misturar com outras coisas e é isso. Depois, em termos de refeições, tenho feito almoço. Ao almoço é onde eu costumo incluir proteína animal, neste momento, ou como carne, muito pouca carne já como, já praticamente não como carne de porco. Como carne de vaca, agora temos tido uns coelhos caseiros e agora tento sempre encontrar carne caseira, ou galinhas, ou coelhos caseiros, coisas que eu saiba que são caseiras e que comem coisas boas em vez de estarem a comer ração. É a carne que eu como, mas é muito esporádico, uma vez por semana, 2 a 3 vezes por mês e muito, muito, muito pouco que eu como de carne. Tenho comido bastante peixe, mas peixe agora cada vez mais de mar, só como peixe de mar, praticamente não como peixe de viveiros, nem de aquiculturas, nem congelados, procuro sempre o peixe de mar e depois incluo vegetais, sopas, sempre, aqui em casa sempre fomos habituados e sempre me lembro desde pequenino a comermos sempre sopa ao início da refeição, por isso continuamos a fazê-lo, as sopas duram pouco tempo cá em casa e depois temos também usado, essencialmente é batata doce, a batata normal já uso pouco também, que tem um índice glicémico maior, e depois também em termos de cereais, arroz, ou arroz branco já praticamente também não como, ou como arroz integral, ou então arranjamos outros cereais, e depois ao jantar, não é? Pelo meio temos o lanche em que eu faço coisas poucas, ou como uma peça de fruta ou duas, ou como te disse há pouco, como um ovo cozido ou uns frutos secos, nada por aí além. O pão já é muito raro o pão que eu como, a não ser pão que eu saiba que quem é que o faz, não é? Também evito que venha de padarias e de sítios onde pronto, é tudo mais ou menos em grandes quantidades e de formas industriais. Depois o jantar já praticamente não ponho praticamente proteína animal nenhuma. Ou faço vegetariano mesmo sem ovos, ou então incluo ovo e faço omeletes ou algo do género. Mas ao jantar já é muito, muito raro eu comer proteína animal, nomeadamente carne ou peixe. Ou faço saladas, ou como sopa, ou fazemos um refogado de legumes, ou fazemos uma omelete, e aí sim incluo a proteína animal dos ovos. E fico-me por aí. Ultimamente, praticamente a partir das 10 da noite, depois do jantar, já não como mais nada, mesmo antes de ir para a cama, praticamente já não como mais nada. É mais ou menos este o dia a dia alimentar que eu tenho feito nos últimos tempos. Vou passar à frente em algumas das perguntas porque já respondeu a várias. Ok. Se quiseres que eu te fale daqueles alimentos, por exemplo, que tipo de alimentos utilizas, não é? Que tenha proteína, cálcio e assim, não é? Sim. Para teres uma ideia, esta formação que eu tive agora era uma nutricionista, se não estou em erro, e também é responsável pela área da nutrição do alto rendimento. É muito à base de onde é que vamos buscar tudo isto? É aos hortofrutícolas, não é? Que é aquilo que chamamos tudo o que seja vegetais e legumes. Vegetais, legumes e fruta é onde tu podes ir buscar tudo isto. Porque diz cada vez mais que por dia devemos comer 600 gramas ou mais só de legumes e vegetais por dia, que é para estarmos com uma imunidade e com um sistema imunitário bastante bem protegido, digamos assim. Por isso, acho que a resposta a esta pergunta é todos aqueles alimentos que não têm rótulos, quais são? É a fruta e é os vegetais. Esses não têm rótulos, não têm plástico, não têm papel. Esses são os que fazem melhorar a saúde e é onde se vai buscar a maior parte destes nutrientes que são precisos, como a proteína, o cálcio, o ferro, falávamos há bocado de vitaminas, do zinco,
Isso é tudo, quanto mais fores buscar esses produtos naturais da terra, melhor para a tua saúde. Ok. E suplementos? Já tomaste? Suplementos, fiz alguns suplementos, agora estou a tomar um suplemento que estou a acabar, que é o Active B Complex, que é uma vitamina complexo B, também para me ajudar, mas essencialmente quando vim da Índia, tive também tive ali perdi bastante peso, por ter estado na Índia, por estar também um pouco mal também psicologicamente. O meu corpo ressentiu-se bastante, até na altura me prescreveram antidepressivos, eu tinha 34 anos e foi aí que fui mais a sério perceber o que é que se estava a passar. Não tomei os antidepressivos, quis antes ter uma opinião de outra profissional e fui procurar uma médica que na altura fizemos depois como é que se diz, uma dieta, digamos assim, para tentarmos perceber o que é que se passava. E na altura tomei vários suplementos, todos naturais, para vermos o que é que estava a acontecer e fizemos análise e tivemos, neste momento, os suplementos têm sido poucos, tenho tomado também, uma vez que estamos também nesta fase e estamos em casa e assim, nesta fase do inverno, tenho tomado Propolis e Equinácea, são uns suplementos naturais, neste caso também compro em dietéticas naturais, que são importantes também para a imunidade do sistema imunitário e do nosso organismo. E em termos de água, quantos litros bebe por dia? De água, tento chegar aos 2 litros. Tento chegar aos 2 litros de água, juntamente com ou sem chá. No total, pronto, no total de água e chá, tenho quase chegado aos 2 litros por dia. Estive a ler também outro dia e estive a ouvir um médico que diz que devemos beber 30 centilitros de água ou 30 mililitros de água por quilo de peso. E eu fiz as contas para mim e na altura dava mais ou menos 2 litros e 100 gramas, 2 litros e 100 por dia. Por isso tento andar ali à roda, não faço disso, não ando a contar ao certo, mas tenho, por exemplo, uma garrafinha, né? Tem mais ou menos meio litro. Se eu beber 2 ou 3 destas, mais umas canecas de chá, e com aquela ingestão que eu faço de manhã, também dá para chegar basicamente aos 2 litros. Em termos, em termos de hidratação, acho que também estou no bom caminho. E costuma beber outra coisa sem ser água, tipo sumos e... Neste momento eu bebo água, bebo chás e quando faço sumos, sou eu que os faço. Ou faço misturas de frutos com vegetais, aqueles sumos detox, que era isso que eu ia dizer, ou faço sumos detox, em que se pode juntar fruta com vegetais, ou faço só vegetais com água e pronto, apesar de se parecer e à primeira vista não ser assim muito convidativo, há também muitos sumos que acabam por ser muito gostosos e muito saborosos. Eu neste momento também estou há 9 meses praticamente sem beber álcool. Decidi deixar de beber no verão passado e estou há 9 meses também sem beber álcool, que também é um desafio grande. Isso é que era bom para todos os estudantes. Sim, enquanto se estuda é difícil, mas pronto, também há que ser também as pessoas também terem a opção, como deves calcular, há muitos amigos e muitas pessoas à volta que depois massacram, não é? É sobre isso e temos que pronto, ter muita força de vontade porque o álcool está aí a toda a porta e as pessoas não têm noção, mas mata mais que o Covid. Mata mais do que muitas doenças e o pessoal está mais preocupado, obviamente, com o Covid, mas tudo o resto, a má alimentação, o álcool, tudo isso mata mais do que o Covid. Em termos de atividade física, de jogos, competições, a alimentação continua a mesma que no dia a dia ou muda? Eu tenho feito mais ou menos igual. Eu também a atividade física que tenho feito é para mim. Tenho feito algum ginásio, tenho feito algum yoga, tenho feito
algumas corridas, mas há pouco, ainda o ano passado, há 2 anos, estive na minha melhor forma de sempre em termos físicos. Senti-me mesmo com 35 anos, se não estou em erro, nunca me senti tão bem fisicamente e sempre fui atleta, sempre fui amante de exercício, fazia vários desportos, sempre tentei fazer atividade para me manter ativo e realmente o exercício físico e a alimentação fez com que tivesse atingido níveis muito giros que talvez pensei não atingir antes. E o que é que evita comer antes de uma atividade física? Olha, evito sumos também desses refrigerantes e assim já não uso quase nada. De qualquer forma, não há assim já nada que eu evite, porque também a minha alimentação já digamos que é boa, se calhar suficientemente boa, eu não dizer, pá, não como bolos, eu praticamente já não como bolos, a não ser que seja eu que os faça, ou que saiba quem os faz e que ingredientes é que usa, que agora é o mais importante neste momento, é saber a origem dos alimentos e dos produtos que estamos a consumir, porque pronto, tudo o que se compra, como eu estava a dizer há pouco, não sabemos, não é? Temos é que aprender a ler rótulos, a ler os rótulos dos produtos, que é para sabermos se são benéficos ou não para a nossa saúde. E enquanto aos atletas, de que forma os motiva a ter uma alimentação saudável? Não sei, diz-me tu, na altura houve algumas mudanças para ti ou para o resto dos atletas aí quando trabalhámos aí? O que é que achas? Na maior parte, acho que não. Falo por mim também, não tinha assim uma alimentação muito rigorosa, mas acho que nessa altura a minha alimentação não era boa, mas agora, desde que fui para a faculdade, acho que melhorei um pouco, a partir de agora do meu segundo ano mais, porque o primeiro não era assim tão bom, mas também com a UC de nutrição acho que dá para aprender um pouco mais e saber que alimentações é que devemos ter. Ainda bem que assim é. Não, essencialmente eu comecei a preocupar mais com a alimentação aí na terceira, como eu disse no início, quando houve um workshop de um rapaz que eu agora é muito meu amigo e falamos muito e já consegui convencer a Federação a fazer uma formação com ele relativamente à nutrição. E ele foi aos Açores à terceira na altura e eu assisti ao workshop e na altura comecei a ter algum cuidado, mas fazia tudo mais ou menos dentro da alimentação. Tu, para teres uma ideia, eu com a tua idade, eu não comia um vegetal que fosse. Eu tirava os bocadinhos de cebola do arroz. Eu não comia alface, eu não comia nada, zero vegetais. Eu era do piorio. Os meus pais falam nisso hoje em dia porque agora é totalmente ao contrário. Eu só como vegetais praticamente. É giro as mudanças que nós conseguimos fazer na nossa vida e no nosso corpo, porque há uma coisa também que é giro também, depois tu se calhar podes passar essa mensagem, que o único sítio onde vamos viver toda a nossa vida é dentro do nosso corpo. Não é? E aí podemos mudar de casa 20 vezes, ou de cidade, ou de país, mas dentro do nosso corpo vamos viver toda a vida. E é por isso também que eu estou a tratar dele da melhor maneira, mas nunca se sabe, não é? Podemos ter sempre algum problema, mas ao menos está a servir de prevenção e para mim e está a servir também um pouco de exemplos, como tu estavas a dizer aí bem, relativamente aos atletas. O que é que temos feito, por exemplo, este ano, quando temos ido a provas, eu tenho feito um pequeno almoço para os miúdos. Mas pronto, depois alguns provam, outros não provam, uns gostam, outros não gostam. Mas acho que é um pouco por aí, é incentivá-los a experimentar, porque estamos a incentivá-los a experimentar produtos que se fazem bem à saúde, que não são prejudiciais à saúde, e depois eu explico o porquê, já com o conhecimento que tenho da parte da alimentação, e depois eles experimentam ou não há assim grande diferença. Água, não é? Água cada vez mais nos atletas, e essencialmente também agora também podemos pôr regras. Por exemplo, imagina que temos um grupo de competição
quer ir a torneios. Ok, o seu atleta ou o seu educando quer ir ao torneio, vai ao torneio, no torneio não posso encontrar estes alimentos ou aqueles ou aqueles outros, posso pôr regras, por exemplo, se eu tiver um grupo de trabalho em que esteja focado para ter resultados, né? que eu queira que eles se desempenhem da melhor maneira nas provas e nos torneios. Fizemos isso agora há pouco tempo nas seleções. Eu estou como treinador dos cadetes femininos e depois do Natal, sim, um regulamento para todos os atletas da seleção, em que qualquer estágio ou prova em que passam a ir daqui para a frente, só podem levar alimentos e depois vêm lá as características. Com açúcar, não pode ter mais de 10 gramas de açúcar por 100 gramas de produto, etc, etc, etc. Prevalecer os frutos secos, as bananas, as frutas, a água, pronto, algumas destas coisas naturais, porque sabemos, e eu tenho noção disso e tenho a certeza disso, que tudo o resto que muitas vezes se leva para as provas não, é um bocadinho prejudicial ao desempenho do atleta. Ele até pode ser campeão do mundo, mas depois pode ter problemas em termos de saúde a curto prazo. Por isso tem sido um pouco assim, é dar-lhes a experimentar, é falar sobre isso, passar a mensagem. E depois as ações também passam muito pelos pais. Não é? Se a gente diz uma coisa e se os pais depois fazem outra, ou se eles conseguem convencer os pais a fazer outra, aí depois ou temos um controlo maior com eles, ou então é difícil de controlar e depois também tomamos as decisões em consonância com isso. Não há problema. Também as pessoas podem ficar sem ir a um torneio, só comerem pizzas e etc. Olha, outro dia estive no Open de Portugal, em novembro, primeira vez que eu tive este ano com a seleção, e estive a acompanhar uma das jogadoras da seleção de cadetes femininas que estava a jogar em júniores. Ela ganhou a segunda melhor jogadora da prova, de júniores, e ela é cadete. E eu disse, eu nem me apercebi, depois é que me apercebi que eu tinha feito um bom resultado. Quando depois vejo, não é, a rapariga estava chateada, não é, tinha perdido e eventualmente devia estar a chorar, não reparei, já não me lembro, mas depois, passado 10 minutos, estava na bancada a comer uma pizza. Eu pensei para mim, claro, não podias ganhar a comer pizza, não podias ganhar de maneira nenhuma. Foi assim um desabafo que eu disse para mim e que percebi ali que às vezes não é só na mesa e o resultado que interessa. Tudo o resto pode ter influência no que fazemos, não é só no desporto, estar bem para estudar, descansar bem, etc. Isso é tudo importante. E que conselho daria às pessoas, principalmente aos atletas, em termos de alimentação? Olha, eu neste momento, eu não sou vegetariano. Houve uma altura que podia ter decidido passar a ser vegetariano. Estive a trabalhar também durante 3 semanas a dar um estágio numa academia em que só não comi carne sequer e estava preparado durante 15 dias, 3 semanas, e estava preparado para isso. Mas depois, por aconselhamento da minha doutora, sendo também a proteína animal ainda importante para termos algumas vitaminas essenciais para o nosso organismo, decidi não optar pelo vegetarianismo. Não sou vegan. A diferença de vegan e de vegetarianismo: os vegan não usam nada de proteína animal, o vegetariano usa ovos. E eu, depois de ter trabalhado na Índia, tinha muitos miúdos que eram vegetarianos totalmente, porque a religião deles faz com que sejam vegetarianos. Por isso, cada vez mais temos que pensar em dar muita importância aos vegetais. Não temos que ser todos vegetarianos nem veganos, mas tudo o que o mundo nos está a proporcionar, e estas doenças e estes vírus e tudo mais, também é porque estamos a fazer muito mal ao mundo, porque o que se gasta de energia em termos globais para criar gado e para criar muitas outras coisas é difícil. Por isso, eu estou neste momento a evitar o glúten e os lacticínios. Só para teres uma ideia, não como massas, praticamente não como pão, não como queijo, não como iogurtes, deixei de comer isso tudo. Opção minha, porque senti no meu organismo que estava a melhorar. E foi depois de ter sido também acompanhado pela tal médica funcional que te disse,
essencialmente foi depois de vir da Índia que eu fiz mais este tipo de alimentação e no qual me estou a dar muito bem. Está um pouco na moda, não é? A alimentação sem glúten, por exemplo, mas é uma questão de se experimentar. A alimentação é que cada vez mais fruta e mais vegetais, frutas e vegetais, tem que ser por aí. 600 gramas por dia de frutas e vegetais, possível, e de qualquer maneira, em sumos, em sopas, da melhor forma possível, porque as próximas gerações vão sofrer ainda mais do que as nossas relativamente à alimentação, porque depois também uma alimentação sem glúten não quer dizer que seja só ir comprar alimentos que dizem sem glúten, porque esses podem ser até piores do que aqueles que têm glúten, por serem altamente processados e assim. Mas essencialmente aquilo que eu desejo é que faça uma alimentação muito baseada nas frutas e nos vegetais, nas frutas também, nos frutos secos incluídos, que também são muito, muito importantes, naturais, sem ser salgados e com piripiris e com essas coisas todas que a gente encontra por aí. Essencialmente, acho que é isso. Da minha parte já não tenho mais nenhuma pergunta, não sei se o Afonso quer acrescentar alguma coisa ou... Não, essencialmente, olha, agradecer-te também o convite para esta conversa e para esta pequena entrevista. É verdade que a alimentação tem um papel preponderante e eu estou também para fazer experiências. Eu não posso dizer que tomo isto, tomo aquilo. Tenho feito experiências comigo e é um pouco isso. Eu tinha muitos problemas de gastroenterite quando era miúdo, inclusive fui visto na altura em que estudava, tinha muitas gastroenterites, que às vezes é normal quando temos testes ou quando temos exames ou quando temos provas importantes, é normal o sistema nervoso dar de si, mas depois começas a perceber que se calhar é um bocadinho diferente e quando te dizem que tens que começar a tomar antidepressivos, aí que se calhar há um clique. Esperemos que as pessoas não cheguem a esse ponto, porque cada vez mais uma em cada 2 pessoas vai ter cancro no futuro e quanto mais pudermos preveni-lo, ele poderá aparecer na mesma, mas vamos estar mais prevenidos para que ele apareça e, se aparecer, para o combater através de tudo o que temos à disposição hoje em dia, cada vez com mais facilidade. Especiarias, vegetais, frutas, frutos secos, bebidas naturais, águas, chás, sumos, sopas, acho que é um bocadinho por aí. Os bolos eu depois vou fazer aí umas receitas aí em casa com bolos que tu vais gostar de certeza. Ainda ontem fiz uma encomenda e tenho aqui a sorte de ter também uma senhora que também está a fazer também produtos biológicos. Ela faz bolos, faz pães, só que faz com produtos, com ingredientes mais saudáveis, que são biológicos e que se sabe a sua origem, não é? E comprei umas fatias de bolo, brownie. Se tu provares este brownie, não vais querer o brownie tradicional, com bastante açúcar, que se usa e assim. E há outras experiências que se pode ir fazendo e depois com a internet hoje em dia, basta só procurar uma receita, experimentar e é isso. Acho que passa tudo por experimentar hoje em dia e depois ver como é que nos sentimos, porque só podem dizer, mas agora fazes alimentação sem glúten, sem lacticínio, és maluco e tal. Eu sei como é que me estou a sentir e sinto-me cada vez melhor e sei como é que me sentia também antigamente. Por isso é um pouco por aí. Cuidem-se, alimentem-se bem e muita sorte para o futuro. É aquilo que eu desejo. Vai ter que ser alimentação muito saudável. Não é fácil, não é? Eu também, quando tinha a vossa idade, não tinha noção e fazia muitos disparates, para além do álcool, obviamente, para quem é estudante universitário, que acaba por ser algo que acontece. Mas pronto, ao termos experiências e ao experimentarmos connosco próprios, também vamos tendo outros indicadores e outros resultados, para melhor ou para pior, não é? E depois fazemos os ajustes consoante isso, não é? Isso é como nos treinos, não é, Bia? A gente tinhas que fazer o top spin assim ou assado, depois chegávamos aos treinos e corrigíamos, e tu logo decidias, logo para ti,
pensava se estava a dar certo ou não, não é? E é um pouco por aí, é ouvir, tentar fazer e avaliar. Acho que passa muito por aí, em que seja no que for. Ok. Da minha parte é tudo. É? Ok. Está bem. Tua mãe está bem? Tá. Manda cumprimentos à tua mãe e ao teu padrasto.